Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando nessa terça-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Antes de eu fazer esse giro de notícias do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Depois da vitória do último sábado diante do Vasco da Gama pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, e também depois das duas folgas no domingo e na segunda-feira, o elenco do Flamengo se reapresenta nesta terça-feira, daqui a pouco às 9h30 da manhã, iniciando assim a preparação para novamente enfrentar o Vasco da Gama sábado no Maracanã, jogo de volta da semifinal do Carioca 2025. O Flamengo divulgou a programação do futebol da semana e serão 4 atividades em preparação para enfrentar o Vasco no sábado no Maracanã. Terão 3 treinos, terça, quarta e sexta-feira, às 9h30 da manhã, e um treino na quinta-feira, às 3h30 da tarde. Perspectivas boas na reapresentação de hoje do Flamengo e pelas presenças junto ao grupo de jogadores, dos jogadores Danilo, Alexandro, Juninho e Dela Cruz, que com certeza serão opção do treinador Felipe Luiz para o próximo jogo de sábado contra o Vasco. A segunda-feira de carnaval foi de folga para o elenco, mas o Ninho do Urubu teve muita movimentação na parte da manhã de ontem. José Boto, Felipe Luiz e alguns outros da comissão técnica reuniram-se para debater a estratégia para o próximo jogo contra o Vasco no sábado. Além disso, alguns atletas também marcaram presença no CT Ninho do Urubu. Juninho, Alexandro, Michael, Cebolinha foram alguns dos jogadores vistos por lá no CT Ninho do Urubu. O Flamengo iniciou ontem, segunda-feira, a venda dos ingressos para a partida de sábado, 17h45 contra o Vasco da Gama, partida que definirá o primeiro finalista do Campeonato Carioca 2025. Os preços dos ingressos estão variando de R$ 25,00 no setor norte até R$ 500,00 no setor Maracanã+. A novela Eric Pulgar, Flamengo, está muito próxima de ter um final feliz, pois com vínculo contratual atual até dezembro deste ano, o Flamengo chegou a um acordo para renovação com o camisa 5, o chileno Eric Pulgar. Desse modo, restam detalhes e também a chegada do agente do jogador Fernando Felicevich para que o chileno assine por mais 3 temporadas com o mais querido do Brasil. Por falar em Pulgar, os seus números atestam a sua importância para o rubro-negro, pois desde que ele chegou ao clube, o aproveitamento da equipe cresce 20% quando ele está em campo. Pulgar tem 106 partidas jogadas com o manto sagrado, sendo 69 vitórias, 22 empates e 15 derrotas. O aproveitamento do time com o chileno, seja começando como titular ou saindo do banco de reservas, é de 72%, um nível, um percentual muito bom. José Boto antecipou reunião com Felipe Luiz nesta segunda, pois deve embarcar hoje com destino à Europa, onde Flamengo e Jorginho terão uma nova reunião hoje, quarta-feira. Já está tudo acertado verbalmente, mas o diretor, quarta-feira não, na quarta-feira, né? Já está tudo acertado verbalmente, mas o diretor de futebol, José Boto, vai tentar fazer com que o volante assine um pré-contrato. O técnico Felipe Luiz está há 21 jogos sem perder no comando técnico do Flamengo. A última e única derrota até o momento foi contra o Fluminense no dia 17 de outubro de 2024, em partida do Brasileirão daquele ano. Meus amigos, o atacante equatoriano do Flamengo, Gonzalo Plata, bateu a meta esportiva estipulada em contrato no último final de semana diante do Vasco da Gama pela semifinal do Carioca. Com isso, o Flamengo pagará cerca de 3,9 milhões de dólares, ou mais ou menos 22,8 milhões de reais na cotação do dólar atual, para o Al Saad do Catar,
por mais 50% dos direitos econômicos do jogador. Portanto, Gonzalo Plata, que sempre agradou desde que chegou, vai ser jogador, né, nos 100% dos direitos econômicos. O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, autor do gol da vitória diante do Vasco no sábado, é o artilheiro do rubro-negro nos clássicos em 2025, pois em 5 partidas contra os rivais na temporada atual, sendo titular em 4 vezes, ele marcou 4 gols também. Uma verdadeira inversão de valores na negociação Inter, Thiago Maia, Santos e Flamengo. Presidente do Inter, tentando transformar o Flamengo em vilão, quando na verdade é o Internacional de Porto Alegre, o grande enrolão e o caloteiro do negócio. O Flamengo apenas quer garantias bancárias para autorizar o negócio. O problema tanto do Inter quanto do Santos é por conta das dívidas atuais dos dois times. Eles não têm crédito no mercado para poderem ser beneficiados com as garantias bancárias. Não tem nenhum banco que queira dar uma garantia bancária nem para Inter e nem para Santos, porque simplesmente eles têm o nome sujo no mercado. José Boto se reuniu ontem na noite, na segunda-feira, com o empresário de Arrascaeta, Daniel Fonseca, no Rio de Janeiro. O encontro servirá para alinhar o começo de uma possível renovação de contrato do camisa 10 do Flamengo. Nicolás de la Cruz voltou a ser relacionado no primeiro jogo da semifinal do Carioca contra o Vasco no último sábado, porém não saiu do banco contra o Vasco da Gama no último sábado. O meia cumpre um cronograma especial neste início de temporada e foi relacionado para cinco das partidas do Flamengo de Felipe Luiz. Porém, só entrou em 3 dessas 5 partidas. Portanto, só jogou 3 jogos de la Cruz pelo Flamengo. Não custa lembrar, meus amigos, que ao trazer o recorde e o recorte e a fotografia dos últimos 21 jogos do Flamengo contra o Vasco da Gama, o Flamengo tem 17 vitórias, 2 derrotas e 2 empates, com um aproveitamento superior a 80% diante do Vasco da Gama. A seleção brasileira sub-17 foi convocada ontem para as disputas do Sul-Americano da categoria. E pasme, meus amigos, o Flamengo não teve nenhum jogador convocado, nem mesmo o grande craque Rian Roberto, né? Que desfila a categoria e não agradou aos olhos de quem dirige a seleção brasileira da categoria. O Flamengo voltou ontem à noite às quadras do NBB 24-25 e em Santa Cruz do Sul enfrentou e venceu o União Corinthians por 82-77. O Flamengo continua ali no encalço do Minas na briga pela liderança da competição. O Minas ontem venceu o Unifacisa jogando lá em Campina Grande, na Paraíba, e continua à frente do Flamengo com uma vitória a mais. A maior medalhista olímpica do Brasil, a ginástica artística rubro-negra Rebeca Andrade, foi indicada ao Prêmio Laureus, o Oscar do esporte, na categoria Retorno do Ano. Hoje, terça-feira, o Flamengo enfrenta o Danúbio do Uruguai pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Conmebol Libertadores Sub-20, no estádio Carpem. Atual campeão do torneio, o rubro-negro é um dos favoritos ao bicampeonato. Uma eventual vitória do Flamengo hoje, diante do Danúbio, praticamente já garante o primeiro lugar do grupo, assim como a classificação para a semifinal do campeonato, né? A transmissão do jogo do Flamengo no Sub-20 vai ser tanto do Sport TV como do canal GOAT no YouTube. O atacante Bruno Henrique do Flamengo pode, no próximo sábado contra o Vasco da Gama, bater 2 marcas importantes na vida do Flamengo. Provável titular na volta da semifinal do Carioca, BH pode chegar ao 100º gol vestindo o manto sagrado. Além disso, a próxima bola na rede representará o tento de número 150 da carreira do camisa 27 do Mengão. Meus amigos, o gerente de futebol do Flamengo, Luiz Carlos
Azevedo não está mais no cargo. O profissional vai assinar com o Atlético Mineiro para comandar as categorias de base do Clube Mineiro. Dos 10 anos que passou no Flamengo, pelo menos em 8 anos, o Luiz Carlos tomou conta dos garotos da base. Para terminar, pessoal, da renda bruta de R$ 764.864 do jogo Flamengo 1, Vasco da Gama 0 no último sábado no Ijão, retirando-se as despesas nos valores de 987.514,26, Vasco e Flamengo dividiram 60% para o Vasco, que era o mandante, 40% para o Flamengo, que era o visitante, um prejuízo de R$ 222.650,26. Dessa forma, o Vasco da Gama registrou um prejuízo de R$ 133.590,16 e o Flamengo ficou com um montante ligeiramente inferior, no valor de 89.600. Esse é o primeiro prejuízo que o Flamengo tem em jogos disputados no Campeonato Carioca de 2025. Meus amigos, as notícias do Mengão são essas. Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!